Olá, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui então para dar sequência aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista no Caminho da Fé. E hoje nós estaremos iniciando um estudo novo. Nós vamos estar falando sobre a síntese do Novo Testamento. Então, para você que tem nos acompanhado, nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre os livros que compõem o Antigo Testamento. Falamos sobre os diferentes estilos literários que compõem esses livros e fizemos uma abordagem geral sobre o assunto tratado nesses livros, né? E hoje nós estaremos então iniciando o estudo do Novo Testamento. Vamos fazer da mesma forma que no Antigo, uma síntese, um panorama geral sobre os livros do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele é composto por 27 livros, e nós vamos estar abordando um pouquinho deles ao longo das nossas aulas. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os evangelhos, mas nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos, vamos conversar um pouco sobre as cartas paulinas, sobre as epístolas gerais e um pouquinho também sobre o livro de Apocalipse. Mas o foco da nossa aula de hoje é sobre os evangelhos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Os evangelhos, eles são um grupo de livros que é composto por 4 livros: o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E nós vamos então falar um pouquinho sobre a ideia, sobre o propósito de cada livro e vamos conversar também sobre o significado do evangelho. Qual é o conteúdo que esses livros trazem? Então, evangelho é uma palavra que ela pode ser, o significado dela é boas novas, boas notícias. E antigamente ela era usada, por exemplo, para anunciar o nascimento de um novo imperador. Então era uma boa notícia, porque nasceu o novo imperador de uma determinada região. E quando a gente pensa nos evangelhos e no evangelho relacionado à Bíblia, nós vamos estar falando então sobre livros que trazem uma narrativa sobre a vida, sobre os ensinos, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, os evangelhos, a ideia central dos evangelhos é realmente trazer um relato sobre a vida de Jesus. E aí, aqui é uma coisa interessante, ó. Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, e aí o texto vai continuar. Mas essa parte é importante para a gente. A gente consegue ver aqui a forma que era propagada o evangelho na época de Jesus, né? Então a gente tem que Jesus ele nasceu e ele viveu o período da vida e do ministério dele, mas nesse período ainda não tinha nenhum relato escrito sobre a vida, sobre os ensinos de Jesus, porque as pessoas que eram testemunhas oculares, elas transmitiam os ensinamentos de Jesus, falavam sobre a vida de Jesus de forma oral. A tradição naquela época era a tradição oral. Então, as pessoas que eram os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, que conviviam com ele, transmitiam seus ensinamentos de forma oral, era a tradição oral da época. Mas, após um tempo, após a morte de Jesus, e por cerca de 15 a 20 anos, ainda continua essa tradição oral. Só que viu-se a necessidade de começar a escrever esses relatos da vida de Jesus para que eles não se perdessem. Então foram escritos os evangelhos, os 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento. E a gente pensa, se a mensagem do evangelho é uma só, é a mensagem sobre Jesus, por que então que a gente tem 4 livros para falar de uma mesma mensagem? E aí é um ponto interessante, porque os 4 evangelhos, eles trazem a mesma mensagem, a mesma essência, só que eles vão contar de formas diferentes, eles vão ter abordagens diferentes. Eles têm um público a quem eles destinam os seus textos diferente. Então, por isso que tem 4 evangelhos transmitindo a mesma mensagem de Jesus. Então, por exemplo, o evangelho de Mateus, ele se preocupa muito em trazer Jesus como rei dos judeus. Já o evangelho de Marcos vai falar sobre Jesus como sendo servo. Lucas, Jesus como sendo filho do homem, a natureza humana de Jesus. E João vai trazer Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, por mais que ambos estejam falando sobre a mesma essência, sobre a essência da vida de Jesus, eles têm uma abordagem, um enfoque um pouco distinto entre eles, certo? Então, aqui, ó.
A gente tem essa tabela que vai contar um pouco sobre os acontecimentos que são narrados nos 4 evangelhos. Então a gente tem que eles iniciam falando sobre a existência de Jesus antes da encarnação, e aí é interessante que somente o evangelho de João vai trazer esse acontecimento. Então a gente vê que por mais que ambos estejam falando sobre Jesus, em alguns evangelhos a gente tem algum trecho, algum acontecimento específico que os outros não são relatados. Por isso que a leitura de todos os evangelhos é importante, porque eles acabam por se complementando. Então vamos seguir aqui. Ó. A gente tem os acontecimentos que são narrados sobre a vida de Jesus. O seu nascimento, como foi a sua infância. Eles falam um pouco sobre João Batista, sobre como foi o batismo de Jesus. Vão falar sobre as tentações que Jesus passou, sobre os milagres, sobre o ministério de Jesus, como foi seu ministério na Galileia, na Pérea, a sua visita a Jerusalém. Vão contar um pouco também sobre como foi a última semana de Jesus aqui na Terra, a sua morte e a sua ressurreição, e como foi a pós-ressurreição também, tudo o que aconteceu. Então, são livros que trazem essa narrativa sobre a vida de Jesus. E aqui é interessante que a gente vê que Mateus, Marcos e Lucas são livros que relatam a maioria dos acontecimentos em sua narrativa. Então, quando você lê Mateus e depois lê Marcos e Lucas também, muitos dos acontecimentos que estão narrados em um livro, você vai perceber também ele em outro livro, talvez com algumas diferenças, mas a essência da história é a mesma. Até por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Mas isso a gente conversa um pouquinho depois, tá? Mas a ideia realmente dos evangelhos é essa: narrar toda a vida de Jesus, seus ensinamentos, os seus atos aqui na Terra, a sua morte e a sua ressurreição. Então, aqui, entrando no livro de Mateus. Mateus, o autor é o autor provável do livro, né, da carta de Mateus, do Evangelho de Mateus, e é o Mateus também que ele é relatado como Levi. Ele era um cobrador de impostos e após o chamado de Jesus, ele largou essa vida e foi ser um discípulo de Jesus. E aí, possivelmente entre 60 e 70 depois de Cristo, foi o momento que ele escreveu esse evangelho. E qual que era o propósito desse livro? Era mostrar Cristo como o rei, o Messias esperado pelos judeus. Então aqui a gente já tem um ponto interessante. O público a quem o autor se destinou era os judeus. E ele se preocupa em escrever o livro de uma forma que os judeus entendessem de que Jesus era o Cristo, era o prometido de Deus. Então, por exemplo, o livro se inicia mostrando um pouco sobre a genealogia de Jesus. Vai falar que Jesus ele era herdeiro de Abraão e herdeiro de Davi. Por quê? Porque os judeus, eles conhecendo a tradição e os escritos do Antigo Testamento, eles sabiam que o Messias seria herdeiro de Abraão, herdeiro de Davi. Então, o livro, na narrativa de Mateus, a gente encontra a genealogia de Jesus, mostrando que ele é descendente de Davi, provando que ele é o Messias. Além disso, também, a gente tem outros trechos que relatam esse mesmo propósito, mostrar Cristo como rei. Olha esse trecho de Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. A gente tem na narrativa de Mateus muitos trechos que mostram o cumprimento de profecias, mostrando que ele era o Cristo prometido. A gente tem até alguns outros exemplos aqui, ó. Mateus 2, 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. E depois Mateus 21,4. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Em muitos trechos do livro, Mateus ele vai fazer relação entre a vinda de Cristo com as profecias do Antigo Testamento. Então ele mostra as profecias e mostra o cumprimento dessas profecias na vida de Jesus, para que os judeus soubessem e tivessem a certeza de que Jesus ele era o Messias prometido. Então, esse foi o propósito da carta de Mateus, do Evangelho de Mateus, perdão. Marcos, então, segundo evangelho. Marcos ele foi escrito aproximadamente em 50 depois de Cristo. Foi uma época muito próxima ao escrito de Mateus, e aí tem
essa questão. Não sabem se exatamente Marcos foi escrito primeiro ou Mateus, mas a maioria dos estudiosos acreditam que Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. E o autor do livro é João Marcos. O propósito desse livro é mostrar Cristo como servo de Deus. Então aqui o enfoque, o público a quem se destinaria o livro já não eram especificamente os judeus, mas sim os romanos. E aí é muito interessante porque na narrativa de Marcos, ele traz muitas traduções de expressões que eram em aramaico, traduções de expressões gregas para o latim, porque realmente os romanos eles não entendiam, eram tradições, expressões que estavam relacionadas com o povo judeu e que o povo judeu entendia, mas que os romanos não entendiam. Então Marcos ele traz essas traduções para que os romanos sim entendessem a leitura e o conteúdo dos textos, né, de todo o conteúdo que era contido nesse livro. Então, como ele queria mostrar Cristo como servo de Deus, o autor, que no caso era Marcos, ele não se preocupou em narrar os acontecimentos, os discursos de Jesus, e sim ele narrava os acontecimentos em si. Quais eram as atitudes, o que Jesus fazia. Por quê? Porque os romanos eles não eram muito preocupados com discursos, com conhecimento, mas eles eram preocupados com o que se era feito. Então Marcos sim, ele traz uma descrição assim muito extensa sobre os acontecimentos, sobre todas as realizações que Jesus fez aqui na Terra. E aqui a gente tem um trecho de Marcos capítulo 10, versículo 45, que ele é um versículo chave para o entendimento do propósito desse livro. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui a gente vê que o intuito do autor é sim mostrar o Cristo como servo, servo de Deus, mostrando como Jesus ele servia as pessoas aqui na Terra. Passando então para Lucas, o nosso terceiro livro dos Evangelhos. O autor é Lucas, o mesmo autor que escreveu Atos dos Apóstolos, que é o tema que nós vamos estudar na próxima aula. E esse livro ele foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo, um pouquinho depois do que o Mateus e Marcos. E o propósito de Lucas ele é mostrar Cristo como filho do homem, relatar como que foi a humanidade de Cristo, como ele foi um perfeito homem aqui na Terra. Ele foi escrito para Teófilo, então a gente tem logo no começo Lucas falando que ele estava escrevendo isso para Teófilo, e ele era dirigido aos gentios, ou seja, as pessoas que não eram judias. E o versículo chave aqui, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Lucas ele se preocupa em trazer uma narrativa muito detalhada, muito específica, alguns fatos muito bem descritos, muito bem detalhados, para mostrar realmente como Jesus viveu aqui na Terra com a sua natureza humana, mas mesmo assim ele não deixou de ser Deus, ele era perfeitamente o Filho de Deus e ele era perfeito nessa questão. E ele veio buscar e salvar o perdido. Então esse foi o propósito do Evangelho de Lucas. E aí, por fim, nós entramos no Evangelho de João. Anteriormente, nesses três evangelhos que nós já conversamos, eles são denominados evangelhos sinóticos, porque eles têm uma ótica muito parecida, eles são escritos sob uma ótica muito similar. Então, muitos dos fatos descritos estão narrados nos três evangelhos e eles têm uma narrativa muito parecida. Eles foram escritos também numa época próxima. Já João, ele foi escrito um pouco mais tarde, ó, em 85, 90 depois de Cristo, escrito por João. E ele vai ter um propósito um pouco diferente do que os outros livros, que é mostrar o Cristo como Cordeiro de Deus. E aqui a gente tem o versículo-chave que mostra o propósito do Evangelho de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João, quando ele foi escrever esse livro, ele sabia que já tinha umas narrativas nos outros três evangelhos, então ele não se preocupou em detalhar os fatos que já estavam anteriormente descritos nesses livros, então nesse seu livro. Então ele acabou tendo uma narrativa um pouco diferente, para mostrar que realmente Cristo ele era o Rei e o Cordeiro de Deus.
E ele traz muitos milagres, narrativas sobre os sinais que Jesus fez aqui na Terra, como, por exemplo, a mudança da água em vinho, a cura do filho de um nobre, a cura de um homem paralítico, a alimentação dos 5.000, andando sobre as águas, a cura de um cego e a ressurreição de Lázaro. São alguns exemplos dos milagres que João relata. E a ideia era realmente mostrar que Cristo ele era o Filho de Deus, fortalecer a fé daqueles que já criam em Deus, mostrar para as pessoas que não criam em Deus sobre como Cristo ele era o Filho de Deus, os sinais que ele fez na Terra para que as pessoas realmente pudessem entender que através de Cristo elas poderiam se tornar filhas de Deus. E esse realmente é o propósito do Evangelho de João. E assim nós terminamos essa abordagem bem superficial sobre os evangelhos, e a gente vê que ambos têm a visão sobre Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre como foi o seu ministério. Essa é a ideia do evangelho, falar sobre Jesus. Nós vimos que os evangelhos eles têm diferentes perspectivas, eles tiveram uns propósitos distintos entre si, diferentes autores, diferentes destinatários, mas a essência foi a mesma: narrar sobre a vida, os ensinos, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós sabemos então que esses 4 livros se complementam entre si, a leitura dos 4 é muito importante para que nós tenhamos um entendimento muito maior e muito melhor sobre quem foi Jesus, o que ele fez aqui na Terra, qual foi o seu propósito, e são livros que são muito ricos para que nós entendamos quem foi Jesus e todos os seus atos, tudo que ele fez aqui na Terra. Então, é uma leitura que é essencial para que nós realmente aprendamos sobre Jesus. Então, com isso, eu termino a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo que eu tentei passar aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, se eu falei rápido demais alguma parte, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente pode retomar. Nós podemos conversar mais aprofundadamente também sobre esses livros. E eu espero que tenha sido muito proveitoso para você. E na próxima aula nós estaremos dando sequência no estudo dos evangelhos no estudo do Novo Testamento, vamos estar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E eu espero que você continue nos acompanhando e peço que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e nós nos vemos na próxima aula.